A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo lições bíblicas da nossa famosa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, realizada em todas as Assembleias de Deus no Brasil e até possivelmente em outros países adotam o mesmo currículo. Aqui na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, é realizado toda quarta-feira, Serra Pelada, Rio Grande do Norte, toda quarta-feira a partir das 19 horas. Porém, na maioria das igrejas é realizada no domingo, das 9 às 11 da manhã. A igreja mais próxima de você, que você consultar aí, pode ver aí o dia, que possivelmente pode ser alternado. Pode ser uma segunda, numa terça, numa quarta ou outros dias diferentes aí. Porém, toda semana é realizada essa aula. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025, onde estamos estudando e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sobre a ótica de João, sobre a visão de João, pois acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Já estamos na lição de número 5, onde estudaremos a verdade que liberta. Já estudamos na lição 1, o verbo que se tornou carne, lição 2, o novo nascimento, lição 3, a verdadeira adoração, 4, Jesus, o pão da vida, e 5, que é a de hoje, a verdade que liberta. Todos os temas baseados no Evangelho de João. Praticamente é o estudo minucioso sobre o livro de João, o Evangelho de João. Praticamente uma lição que deixa o professor mais à vontade, diferente do trimestre passado, que fez verdadeiramente o professor se esforçar mais e mais para poder trazer um tema bem abrangente e edificante. A verdade que liberta é o tema de hoje. A leitura em classe. A leitura em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 ao 18, versículo 37, versículo 38, capítulo 8, versículo 31 ao 36 do Evangelho de João, que assim nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Leitura aí que corrobora com a temática Jesus, a verdade que liberta. Já partindo para o primeiro tópico. No primeiro tópico desta lição, abordaremos sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. Subtópico número 1, da Galileia para Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém.
Jerusalém. Subtópico número 1. Inicia o comentarista dizendo que o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Então Jesus estava na Galileia, ou seja, Jesus não estava em Jerusalém. Jesus estava na Galileia, em Cafarnaum, em Nazaré e outros lugarejos, como era de costume. E Jesus não ia para Jerusalém, por quê? Porque estavam querendo matá-lo. Queriam matá-lo, baseado no próprio texto de João, capítulo número 7, versículo número 1, nos diz assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, aonde ficava Jerusalém, pois os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus, ele se preservava, se guardava na Galileia, pois em Jerusalém, na Judéia, estavam querendo matá-lo, estavam querendo esganá-lo, prendê-lo e etc. Então Jesus se manteve por um bom e determinado tempo na Galileia. Só que, mesmo estando ali na Galileia, ele decide logo mais, depois de um longo, ou no tempo certo, como a gente vamos vermos e podemos vermos, no tempo certo ele parte para Jerusalém, ou seja, sai da Galileia e vai para Jerusalém, como podemos ver 5:19, versículo 20 de João, 6:38, 8:29 de João. Então Jesus ele decide ir. O comentarista diz: o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Então Jesus, sabendo que queriam matá-lo lá em Jerusalém, e antes do tempo, porque mesmo ele sabendo que em Jerusalém iriam matá-lo, ele foi para Jerusalém, ele enfrentou Jerusalém. Só que no determinado tempo, no tempo certo, no tempo exato, ele não adiantou as coisas, ele deixou a sua jornada, a sua vida se desenvolver conforme a vontade de Deus, para tudo acontecer e se cumprir no seu devido tempo e não fora do tempo. Então, apesar dos conselhos, Jesus estava na Galileia, não em Jerusalém. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Apesar de Jesus estar na Galileia e ter a festa em Jerusalém, e os irmãos de Jesus incentivar ele a ir a Jerusalém, porque como Jesus obrava sinais, prodígios e maravilhas, como Jesus tinha uma doutrina tremenda, extraordinária, que as pessoas acreditavam, que as pessoas gostavam de ouvir, e indo para Jerusalém seria uma oportunidade, como é normal uma pessoa que quer ir e ser verdadeiramente manifesto, quer chegar a ser conhecido por muitos, ir para um local onde tem muita gente, e assim os irmãos de Jesus estavam querendo incentivar Jesus nesse sentido. Só que Jesus não foi, devido não andar pela orientação humana, não andar segundo o seu bel prazer, não andar segundo verdadeiramente os seus próprios planos. E Jesus não obedece aos conselhos dos seus irmãos que não criam nele, tinham raiva dele, odiavam ele, não cria nele como filho de Deus. Apesar de Jesus ter mostrado evidência de ser um filho de Deus, o filho de Deus, eles mesmo assim ainda eram incrédulos. Então Jesus
tinha consciência de que não era sobre a influência dele, dos irmãos, da família, que ele deveria ir para a publicidade, mas sim sobre a orientação do Pai, sobre a orientação de Deus. E Jesus fazia conforme a vontade de Deus, a orientação de Deus. Jesus não seguia o seu próprio intento, o seu próprio desejo. Ele seguia as orientações de Deus. Assim, Jesus, em obediência ao Pai, em todas as situações, os irmãos de Jesus vão para a festa, a família de Jesus vai para a festa. Jesus, logo mais, sobre a orientação divina, sobre a orientação de Deus, decide ir para a festa. Não os irmãos sabendo que Jesus iria para a festa. A família. E Jesus vai secretamente. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa do tabernáculo, uma das importantes festas de Israel, como ainda é nos dias de hoje. Festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, aonde se passava dias sobre tendas, relembrando o que o povo passou ali no deserto. Ainda é feita essa festa nos dias de hoje. Claro que de maneira um pouco mais moderna, mas ainda é feita em Israel hoje. Capítulo 7, versículo 10 e versículo 14 vai nos falar dessa eventualidade. Então, ao afirmar Jesus que em seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Então, quando Jesus afirma, até para a família, até para os discípulos, que ainda não é chegada a sua hora, ainda não é chegado o seu tempo, ele estava falando desse tempo. Porque quando disseram para ele ir para Jerusalém e ele não decide ir, ele está verdadeiramente e diz que verdadeiramente ainda não é chegado o seu tempo. Ele está dizendo que ainda não chegou o momento dele morrer. Não chegou o momento dele ser crucificado. Não chegou o momento dele ainda ser realmente o sacrifício por toda a humanidade. Aquilo que João 1:29 disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício. É o sacrifício que agradaria a Deus. Mas o tempo vai desenrolando, o tempo vai passando, o tempo vai chegando verdadeiramente a sua real e determinada hora. E Jesus, ele vai realmente para Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele seria morto, lá ele seria entregue, lá ele seria verdadeiramente crucificado, mesmo sabendo disso. Mas ele decide ir, porque chegou o tempo certo. Chegou o tempo certo. Chegou o tempo certo. E que tempo certo era? Era o tempo dele morrer. Era o tempo dele verdadeiramente dar a sua vida em resgate por muitos. Era o tempo dele verdadeiramente dar a sua vida, para que através da sua vida, através do seu testemunho, muitos crescem e fossem creditados para a vida eterna, aceitos pela vida eterna, absorvidos da condenação eterna. E Jesus, mesmo quando sabendo que já é chegado o seu momento, devido ao momento, ele chama propriamente os discípulos e já diz o que vai acontecer. Ele já diz o que verdadeiramente iria acontecer. Como ele propriamente diz em Mateus 20, versículo 18. Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Olha só. Os sacerdotes, que eram os religiosos, principais, os mediadores, que fazia a mediação entre Deus e o homem. Mas Jesus seria entregue na mão deles.
com falcatrua, eles fizeram verdadeiramente a trama na calada da noite ou na madrugada, coisa que era contra a lei dizia que deveria ser feito durante o dia, pela manhã e etc. Mas fizeram pela madrugada, à noite. Tramaram. Jesus disse, olha que vamos a Jerusalém. Estava na Galileia. Vamos para Jerusalém. Chegou o momento, a gente tem que ir. E lá eu serei entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Os escrivãos, os doutores da lei. E eles vão fazer, sabe o que comigo? Me condená-lo-ão à morte. Me condenarão à morte. E assim aconteceu. E assim sucedeu. 8h20 de João, chegou a hora de Jesus. Existem muitos que estão querendo adiantar a sua hora, adiantar as coisas. E Jesus, ele foi realmente deixando as coisas no seu devido tempo acontecer, de acordo com o seu devido tempo. E tudo aconteceu, e tudo se concretizou, tudo se foi executado. Tudo sobre Jesus. O que tinha sido predito pelos profetas, Isaías, Miqueias, os profetas, se cumpriu no desenrolar de toda a vida de Jesus. 33 anos. Mais especificamente, em 3 anos e meio. Dos 30 anos de idade até os 33 anos, em média. Então vejamos que Jesus na festa do Tabernáculos. Jesus da Galileia para Jerusalém, para a Judéia. Jesus saindo popularmente do interior para ir para a mega cidade. Para a cidade grande, Jerusalém. Porque chegou o devido tempo. Chegou o momento dele ir. Subtópico número 2, a verdade na festa do Tabernáculos. A verdade na festa do Tabernáculo é a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Então, nos versículos 10 a 13 de João 7, Jesus ele evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus evitou que as pessoas se aglomerassem em volta deles, que as pessoas estivessem fazendo multidão em volta dele. Então, discretamente, não indiscretamente, Jesus chegou, entrou na festa. É o que vai nos mostrar 7 de João, versículo 10 ao 13. Em especial, versículo 14. Então ele entra nessa festa, sobe a essa festa, vai até essa festa, entra. Até então, todos querendo saber se ele viria à festa, enquanto isso, ele já tinha dito para os irmãos que não iria. Os irmãos vão e ele depois vai. E quando ele chega lá de maneira discreta, de maneira sem provocar alarme, e começa a ensinar. Jesus, ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele.
entre as pessoas. Jesus sabia que as pessoas tinham opiniões diferentes a respeito dele. Que as pessoas não tinham uma opinião realmente concreta, absoluta a respeito dele. Até duvidavam do próprio Jesus. 7,16 de João, Jesus diz: a minha doutrina não é minha. O ensinamento que eu ensino a vocês não é meu. Aí ele diz: mas daquele que me enviou. O que eu estou ensinando a vocês não é de mim mesmo, é do meu Pai, é de Deus. Estou repassando para vocês a minha doutrina. A doutrina que eu estou ensinando, a minha doutrina, não é minha, mas é do Pai. Eu estou ensinando porque Ele me ensinou. E o Filho ensina do que o Pai ensinou, do que aprendeu com o Pai. E autorizado pelo Pai, o Filho está ensinando. Jesus diz: faça uma comparação, é só olhar para as Sagradas Escrituras, é só olhar para as Escrituras Sagradas e comparar com o meu ensinamento, e você vai ver se o meu ensinamento é o mesmo que as Escrituras ensinam. Se hoje a gente fizer a comparação das doutrinas que são ensinadas, dos ensinos que são ensinados, estão realmente embasados, fundamentados na palavra de Deus? Estão verdadeiramente coerentes com a palavra de Deus? O pregador está de acordo com a palavra de Deus? O ensinador, o doutrinador está de acordo com a palavra de Deus? O ensinamento está de acordo com a palavra de Deus? Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver se está de acordo ou em desacordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer a verdade sagrada, as Escrituras sagradas. Jesus fez sem problema nenhum. Alguns podem até se constranger se alguém for consultar o que está sendo dito nas Escrituras. Mas Jesus não fez questão alguma, ao contrário, Ele recomendou: compare, procure, examine se realmente está a minha palavra de acordo com o ensinamento das Escrituras. Paulo não se preocupou com os bereanos que estavam em Atos dos Apóstolos, assim está escrito, que consultava nas Escrituras se o que ele estava falando era realmente as Escrituras, era realmente a doutrina sagrada das Escrituras sagradas. Ele não se preocupava. E Jesus deu esse devido conselho. Então muitos acreditavam que Jesus, no meio da divisão de opiniões, das opiniões diversificadas entre o povo, muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta. E na verdade era. Só que Jesus, além de ser profeta, ele era muito mais do que isto. Mas alguns estavam crendo, acreditando que ele era um grande profeta. Um grande homem que recebe mensagem de Deus e transfere ao povo. Mas Jesus era muito mais do que isto. É como na lição passada, Jesus, o pão da vida, as pessoas vinham até Jesus como Jesus que multiplicava e fazia e saciava as necessidades humanas que eles tinham. Mas não vinham a Jesus pela pessoa bendita, o Filho de Deus que Jesus era, o Salvador da humanidade. Eles vinham com interesse material e não espiritual. Então eles acreditavam que Jesus era um grande profeta, não o enviado de Deus. Eles acreditavam que Jesus era um grande homem de Deus, assim como Nicodemos mesmo disse.
que obrava, um grande homem de Deus que obrava maravilhas extraordinárias, mas não cria como o enviado de Deus. E o que é o enviado de Deus? Aquele que veio do céu à terra. 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então acreditavam que Jesus era um grande profeta, não o enviado, não enviado do céu à terra, não o Filho de Deus, não o Salvador da humanidade. E muitos acreditavam que Jesus era sim, um grande profeta. No entanto, quem se encontrava ali, naquela festa, diante deles, não era um grande profeta simplesmente. Era um grande profeta, mas não era simplesmente, somente um grande profeta. Era verdadeiramente o Verbo encarnado de Deus. Ou seja, a promessa que Deus tinha dado lá no Éden. 3:15 de Gênesis. Agora, em pessoa, em realidade, em carne, como um ser humano, o Verbo de Deus encarnado, o Verbo, a palavra que se materializou. Deus em espírito, agora em forma corpórea. Em forma corpórea, que se pega, que se abraça, que se vê, que se ouve realmente. O Verbo encarnado, uma pessoa exatamente na forma humana. Deus humanizado. Então Jesus era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continham a única verdade que o mundo desconhecia. Tudo que Jesus ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia, que a humanidade desconhecia, que o povo desconhecia. E que única verdade é essa? Ele mesmo disse. Ele, João 14:6, eu sou a verdade. Jesus dizendo, eu sou a verdade. A verdade que o mundo, o povo desconhecia, a multidão desconhecia. Jesus estava dizendo, eu sou essa verdade que vocês precisam conhecer. Subtópico número 3. No subtópico número 3, nós temos os versículos 16 a 19 de João. Refere-se à doutrina que Jesus transmitia. E qual era a doutrina que Jesus transmitia? Não era a doutrina para se autopromover, não era a doutrina para se autopropagar-se, para ganhar agendas nos dias de hoje, para ganhar ibope nos dias de hoje, para ser verdadeiramente influente nos dias de hoje, ganhando seguidores. Mas era a verdade que Jesus ensinava, a doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha, ela vinha, ela originava-se em Deus, o Pai. E para cumprir a vontade, a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então, a verdade, vivendo a verdade, Jesus, ele realmente tinha essa verdade porque provinha de Deus. E essa verdade era para cumprir realmente a vontade de Deus. E só compreende essa verdade revelada se verdadeiramente compreender o Cristo Jesus. Versículo 17 de João. Então o Senhor Jesus, ele é essa verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém,
que esteve presente na festa do tabernáculo e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Então Jesus, ele realmente é essa verdade, que se manifestou na festa dos tabernáculos, de maneira que verdadeiramente muitos creram. Tópico número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Subtópico número 1. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, que trata sobre a mulher adúltera que foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus, com o propósito dos escribas e fariseus quererem encontrar uma falha na fala de Jesus, um erro que Jesus viesse a transmitir, que de maneira alguma, em momento algum, em toda a sua vida, em toda a sua trajetória aqui na terra, jamais ele transmitiu. A verdade no episódio da mulher adúltera, baseada em João capítulo 8. Então, no capítulo 8 do Evangelho de João, que trata sobre essa mulher adúltera, versículo 1 ao 11, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. A verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Então, enquanto Jesus estava ali, de manhã cedo, foi bem cedo, você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 8. Então, enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, aparecem os escribas e fariseus trazendo uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente, ou seja, tentou encurralar, na verdade, o Senhor Jesus com essa pegadinha. Porque eles não precisavam fazer isso, era uma pegadinha. Eles estavam querendo pegar Jesus. Olha, se a mulher foi apanhada em adultério, ele trouxe a mulher até Jesus e deveria trazer também o homem que entrou no adultério com a mulher. Porque a lei de Moisés em Deuteronômio dizia que era para ser apedrejado tanto o homem como a mulher, ou seja, os dois que cometeram o ato de adultério. Mas aqui nessa oportunidade de João 1, capítulo 8, versículo 1 a 11, trouxeram apenas para tentar, a Bíblia diz que trouxeram para tentar ao Senhor Jesus. Tentação. Só que a Bíblia nos diz, conforme Tiago, capítulo número 1, que ninguém pode tentar a Deus. Ninguém pode tentar a Deus. E eles foram tentar ao Senhor Jesus. E quem é Jesus? O próprio Deus humanizado. O próprio Deus humanizado. E de acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, como também o homem. Então eles não estavam querendo realmente saber o que fazer com a mulher. Eles estavam querendo realmente ouvir com as próprias palavras de Jesus, Jesus dizendo: apedreje-a, pode matar essa mulher adúltera. E com isto, quererem agora acusar Jesus de que Jesus estava contrariando-se naquilo que ele ensinava. Porque Jesus pregava salvação, Jesus pregava libertação, Jesus pregava amor, Jesus pregava perdão, Jesus pregava misericórdia, Jesus pregava compaixão.
E se Jesus manda matar, apedrejar, que não estaria errado, porque era a lei determinada por Deus. Só que, nesse contexto, era uma forma deles apanharem Jesus em erro. Mas Jesus, ele sobressai dessa situação, dizendo: a lei, parafraseando, a lei manda, sim. Se a lei manda e realmente foi transgredida uma lei, então a lei deve ser aplicada. Mas Jesus, de maneira alguma, diretamente, mandou apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, que é onisciente, sabe todas as coisas, Jesus fez eles se examinarem. Se algum de vós, se tiver algum de vós que não tenha pecado, inicie o apedrejamento por você. E assim pelos demais. Se alguém estiver sem pecado, que atire pedra contra essa mulher adúltera. E assim não surgiu, não apareceu ninguém digno de apedrejá-la, porque tinham pecados. Às vezes é assim. Alguém tem uma trave no olho, querendo tirar um cisco do olho do irmão. Mateus 7. E Jesus fez eles se examinarem a si mesmos e verem que eles não teriam a capacidade, a condição de apedrejarem aquela mulher. Como de fato aconteceu. A mulher foi salva. Daquele momento de morrer. Então ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade é que Cristo nos traz, revela a consciência das nossas faltas. E o que foi que Jesus revelou aqui? Ele fez o povo se conscientizar. Ele fez o povo se examinar e perceber que eles também tinham faltas. Eles também tinham pecados. Eles também tinham verdadeiramente pecados, provavelmente ocultos, ou até mesmo de adultério. Então Jesus, ele fez o povo se conscientizar de suas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Subtópico número 2, Jesus, a verdade revelada. Ainda sobre o episódio da mulher adúltera, baseado em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Então, Jesus, a verdade revelada, segundo esse episódio, ilustra a resistência dos escribas. Encontramos ali a resistência dos escribas e fariseus. A resistência dos religiosos, dos poderosos religiosos, da elite religiosa, da categoria alta religiosamente. Encontramos a resistência destes em aceitar a verdade que Jesus representa. Por que tudo isso? Querer tentar o Senhor Jesus porque não acreditava ser Ele o verdadeiro Deus humanizado, Filho de Deus. Não acreditava que Ele verdadeiramente era realmente um ensinador que transmitia a verdade, a palavra de Deus.
Enquanto muitos estavam dizendo verdadeiramente, ele ensina como os demais, ele ensina como alguém que tem autoridade, ele não ensina como os escribas e fariseus. Então estavam com inveja e queriam que Jesus fosse descreditado pela multidão e pelo povo. Então isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Nada pode obstruir a verdade de Jesus. Nada pode barrar, impedir a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é uma verdade que verdadeiramente traz clareza, nitidez, traz sã consciência, traz autoexame, mexe com o ser humano. O ser humano, ele realmente descobre que verdadeiramente existe uma vida melhor projetada por Deus para ele. Então a verdade de Jesus, ninguém consegue obstruir. Ninguém consegue bloqueá-la. Ninguém consegue obstruir a verdade de Jesus, porque essa verdade de Jesus, segundo a carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo número 4, nos diz assim, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que se levanta querendo obstruir a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então a verdade de Cristo não pode ser obstruída, mas ela faz isto. Ela leva o ser humano à obediência de Cristo. Ela leva o ser humano ao conhecimento de Deus. E isso produz muitíssimos benefícios para o ser humano. Porque a verdade de Deus, uma vez contida na vida de uma pessoa, essa pessoa jamais será a mesma pessoa. Por quê? Porque ela agora conheceu a verdade, recebeu a verdade. Então não é por acaso que ele, Jesus, disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Baseado em João 14,6. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. É uma verdade real. Também não se trata de um caminho qualquer. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar a Deus. Jesus, ele é a única verdade. Jesus, ele é o único caminho que o homem tem para poder chegar-se a Deus, o único. O nosso Senhor Jesus
é a verdade única que todos precisamos. Todos nós precisamos dessa verdade, que é o Senhor Jesus. Todos nós precisamos. Subtópico número 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Qual é a verdade que o mundo precisa conhecer? A verdade filosófica? A verdade filantrópica? A verdade de filósofos? Do esoterismo? A verdade de um político? A verdade de um artista? A verdade de um rei? Ou de quaisquer que forem a nobreza, a autarquia? A verdade que o mundo precisa conhecer tem nome. J-E-S-U-S. Jesus. Jesus é essa verdade que o mundo, humanidade, as pessoas precisam conhecer. Porque essa verdade que é Jesus tem inúmeros benefícios para tais que assim o conhecem. Muitas pessoas procuram a verdade da filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Muitas pessoas procuram a verdade filosófica de muitos filósofos. Muitas pessoas procuram. Procuram para quê? Para que essas verdades filosóficas guiem, dirijam, dominem, sejam parte de suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Então, conhecendo a verdade filosófica não vai resolver o seu problema, preencher o vazio da sua vida. Conhecendo a verdade científica também não vai preencher nem resolver o seu problema com Deus. Que problema com Deus é esse? O problema do pecado. O problema da condenação. O perigo do inferno. Então o seu problema não resolve-se com a verdade da ciência, com a verdade da filosofia. Se resolve com Jesus, conhecendo Jesus. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. Conjunto de doutrinas que evidencia tradições e interpretações entre as religiões. Não resolve. A realidade é que o mundo carece. Por que não resolve? Porque a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única. A verdade é que o mundo precisa da verdade única. Que verdade única é essa? Jesus. O mundo precisa de Jesus. Para o drogado, ele precisa de Jesus. Para o bêbado, ele precisa de Jesus. Para prostituto, mentiroso, o bruxo, para o macumbeiro, feiticeiro, para o assassino, para o ladrão. Precisa de Jesus, aí resolve o seu problema. Enquanto isso, não resolve-se nada. Então a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que é Jesus.
que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma realização, uma relação com os seus habitantes. E isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Isso só é possível através da pessoa bendita de Jesus. O ser humano ele carece de Jesus. A verdade, a vida e o caminho que Jesus é. O ser humano precisa de Jesus. Para que resolva o seu problema e alcance Deus em sua completude. Tópico número 3. Jesus é a verdade que liberta o pecador. Basicamente, o tema da aula é neste tópico. A verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, versículo 31 a 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. A passagem da mulher que foi salva através de Jesus, absorvendo do apedrejamento, quando Jesus ali levou a todos se conscientizar de que verdadeiramente também eram pecadores e tinham pecados. Assim é a vida do pecador que se arrepende e está garantida se realmente permanecer em Jesus. Então, Jesus está ensinando aqui que verdadeiramente a vida do pecador, se realmente se arrepender, está garantida se realmente se arrepender, tendo Jesus sobre a sua vida. Como? Permanecendo em Jesus, seguindo Jesus, obedecendo Jesus. Porque ele se arrepender e continuar no pecado, ele não vai ter verdadeiramente o seu problema resolvido. Ele não vai ter a libertação que é Jesus sobre a sua vida. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Olha, quando Jesus falou sobre escravidão, os escribas e fariseus, os judeus, que são monoteístas, creem num único Deus, Deus Todo-Poderoso, assim como eu também creio, você também crê. Eles chegaram a dizer que eles não eram escravos e nunca serviram a outros deuses. Se bem que isso é inverdade. Eles serviram sim, até mesmo a Baal, até mesmo a Azerá, a Milcom e outros mais. Mas Jesus disse, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então, quem é escravo do pecado, servo do pecado, precisa ser liberto. E olha que Jesus estava falando para uma classe religiosa, uma classe de pessoas religiosas, escribas e fariseus. Homens realmente que tinham contato com a palavra de Deus, que tinham entendimento com a palavra de Deus, que tinham o hábito de leitura da palavra de Deus, que tinham o hábito de se relacionar com Deus, mas ainda estavam na escravidão. Então, portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. Quando alguém se encontra com Jesus, então rompe todas as correntes do pecado. O pecado é realmente desligado da vida dessa pessoa. Essa pessoa não vive mais na prática do pecado, não viverá mais na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus está nela. 1 João, capítulo número 3, versículo número 9, se não me foge a memória, assim nos diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. Então, por que ele não vai viver mais no pecado? Porque ele é nascido de Deus, nasceu de novo. É uma nova criatura, já não vive mais segundo o curso desse mundo, Efésios capítulo 2. Mas ele vive segundo a vontade de Deus. Foi liberto. Romanos capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio mais sobre ele, sobre nós, porque não estamos mais
sob a lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais vivendo sobre a prática da lei, mas sim sobre a graça, que é Jesus que se manifestou. Tito 2:11, 3:11, se não me falha a memória, que agora o libertou. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Então Jesus é a verdade que liberta o pecador, a verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta? O Senhor Jesus. Se Jesus libertar uma pessoa, ele está liberto. E essa libertação, ou liberdade, que ele agora tem, devido agora estar livre, agora é para fazer a vontade de Deus, não para dar ocasião à carne, como Pedro e Paulo também falou, mas para agora fazer a vontade de Deus, para dizer a vontade de Deus, para pregar a vontade de Deus. Subtópico número 2. O que é a verdade? Uma pergunta. Então, no Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, a verdade que a filosofia propaga, ou com os conceitos de verdade debatida nas obras filosóficas. Então, essa verdade, o que é a verdade que Jesus está falando? A verdade vos libertará. Jesus não está falando com essa verdade debatida no meio da filosofia, no meio dos filósofos, ou não é essa verdade filosófica. Mas Jesus está falando da verdade que é Ele próprio. A verdade mencionada em João 8,32 de João, que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus, 14,6, essa verdade proporciona a libertação, que é Jesus. Jesus proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Existe coisa melhor? Olha só. Libertação, restauração, ou seja, a pessoa tem uma vida restaurada. Perdeu a vida por causa da prisão do pecado, mas agora aquela vida é recuperada e vive agora novamente. Dá continuidade novamente, progride novamente, continua prosperando devidamente, porque foi restaurado. Jesus proporciona libertação, restauração e uma nova vida. Jamais alguém liberto por Jesus, jamais alguém liberto por Jesus vive uma vida que não esteja dentro deste conceito. Libertação, restauração e vida nova. Jamais uma pessoa que foi liberta por Ele, jamais uma pessoa que foi liberta por Ele não tenha esses conceitos sobre a sua vida. Muitas pessoas acham porque deixou de beber, fumar, ou outras coisas mais, ou porque agora veste uma veste social, a mulher saia ou roupa mais alongada ou mais composta, o homem terno e gravata, ou até mesmo calça, uma roupa mais em conta, né? Coerente. Acha que muitas vezes é só isso. E ali é uma pessoa liberta. Mas não, a libertação que Jesus fala é uma libertação verdadeiramente do pecado. E o pecado não é apenas uma coisa, o pecado são um conjunto de coisas infinitas. Infinitas. Porque alguém pode não estar bebendo, fumando, ou se drogando, ou se prostituindo. Mas ao mesmo tempo pode ser um pecador. Então por isso que a libertação, ela traz verdadeiramente, além da libertação, ela traz restauração. Restauração porque agora ela recebeu as características, o caráter de Deus imprimido sobre a sua vida. E agora ela é uma 5:22 de Gálatas. Uma pessoa amorosa, uma pessoa temperante, uma pessoa bondosa, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa benigna, e aí por diante.
com as qualidades de Deus, que tem o caráter de Deus imprimido sobre a sua vida. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Subtópico número 3 e último, verdadeiramente livre. Porque Jesus, quando falou que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, 8:32, no versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho, que sou eu, Filho de Deus, que sou eu, Jesus falando, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se eu libertar você, Jesus dizendo, você verdadeiramente será livre. Alguém porque está longe da cachaça, ou alguém impede dele ver a cachaça, ou fumo, ou outras coisas mais, colocando para longe, porque senão ele comete novamente, ele tem as recaídas. Mas Jesus disse, verdadeiramente, se eu libertar, verdadeiramente você será livre. Porque verdadeiramente livre é porque verdadeiramente é livre. Ou seja, tendo todas as oportunidades para agarrar aquele pecado, mas ele rejeita o pecado. Tendo todas as oportunidades para verdadeiramente cair e mergulhar no pecado, mas ele rejeita o pecado, ainda que esteja sozinho em um lugar que ninguém o conhece, mas por ele ser uma pessoa livre, ele continua sendo aquilo que ele é, aonde ele mora ou aonde quer que ele esteja, porque é uma pessoa livre. E quem é livre, liberto por Cristo, não há quem consiga, homem ou demônio ou diabo, que verdadeiramente impeça dele prosseguir. Por quê? Porque ele é livre, ele não é mais amarrado, era amarrado. Mas uma vez que a verdade, que é Cristo, o libertou, ele é livre. Ele é livre, está solto. Ele está livre, ele está liberto. E agora ele tem a liberdade de fazer aquilo que Deus o proporciona. Não é aquela liberdade de voltar ao pecado, de voltar ao mal, de voltar à malignidade, de voltar à carne. Não. É aquela liberdade em Cristo de fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus, o que é da vontade de Deus. Verdadeiramente livres. Aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito de Deus. Aqueles que verdadeiramente são livres, porque foi liberto por Jesus, são inclinados. Estão inclinados a fazer as coisas do Espírito. E o que é as coisas do Espírito? Ler a palavra de Deus, se relacionar com Deus em oração, em oculto, sozinho, a sós com Deus, ter a sua particularidade com Deus, jejuar, se santificar, se consagrar. Aqueles que verdadeiramente foram livres por Jesus estão livres e estão inclinados às coisas do Espírito, estão sensíveis às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Olha o que o comentarista diz aqui, esse grifo dele, que é importantíssimo. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Eles quem? Os que
estão inclinados às coisas do Espírito de Deus. Satanás não consegue. Tenta, mas não consegue. Por que foi que ele não conseguiu? Tentando várias vezes, 40 dias, o Senhor Jesus. Por que ele não conseguiu? Porque Jesus estava inclinado para as coisas de Deus. Porque foi que ele conseguiu, Satanás, porque foi que ele conseguiu entrar na vida de Judas, o Iscariote. Porque Judas não estava inclinado para as coisas do Espírito de Deus. Judas não estava inclinado para as coisas de Deus, apesar de estar com Jesus. E Satanás, ele não consegue exercer influência sobre aqueles que estão inclinados para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo número 2. Ele não consegue exercer influência sobre aqueles que estão buscando as coisas que são do céu, as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. Ele não consegue exercer influência, porque estes estão inclinados para Deus. E quem se inclina para Deus, baseado em Romanos capítulo 8, por volta do versículo 5 mais ou menos, tem vida e tem paz. Vida com Deus e paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Através de Jesus Cristo. E por que Satanás não consegue exercer influência sobre os que estão inclinados para as coisas do Espírito? Porque o poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente no caráter daqueles que estão inclinados para as coisas do Espírito de Deus, as coisas de Deus. Por isso que Satanás não tem poder. É por isso que Jesus, quando diz verdadeiramente sereis livres, é porque verdadeiramente Satanás nunca terá influência, poder sobre a vida daqueles que estão verdadeiramente sob a mão de Deus. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele. Caráter. Enquanto ainda vivemos neste mundo. Se você não se parece com Jesus, se nós não nos parecemos com Jesus, verdadeiramente não somos libertos. Se você se parece com Jesus, você verdadeiramente é livre e liberto por Ele. Você tem as marcas, o caráter dele. Você tem as virtudes dele. Filipenses 2:5. Que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e sua casa. Em o nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe poderosamente você e o seu lar. Em o nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.